Olá, Pica-Pau, tudo bem? Mais uma edição do nosso Bate-Papo. Hoje, Laura Kelly. Vamos conversar sobre muita coisa de interesse da sociedade, vamos esclarecer muitos assuntos, porque aqui o papo é reto, meu irmão, aqui a conversa é direta. Roda a vinheta comercial, voltamos já. Somos especialistas em gestão de rodovias e gostamos da palavra presença. Nosso compromisso é criar caminhos cada vez mais seguros para que você possa celebrar datas especiais, como o Natal, na companhia de pessoas que você ama. Depois de um longo período distantes, o Natal deste ano terá ainda mais significado para muitas famílias. Vamos poder finalmente nos demorar num confortável e caloroso abraço. Planeje a sua viagem e vá compartilhar sorrisos, histórias e principalmente presença. Enquanto você aproveita o feriado, estaremos monitorando o tráfego e cuidando para que a sua volta seja tranquila. Porque é com dedicação 24 horas que trabalhamos. Desejamos um Natal de muita união para você e sua família. São os votos de toda a nossa equipe. Concessionária Morro da Mesa. Tô de volta, mas espera aí que a gente vai conversar com a Laura Kelly já. Agora, olha o recado. Uma oportunidade para celebrar negócios e ter acesso aos principais lançamentos e tecnologias aplicadas ao campo. Estamos falando das feiras agropecuárias e dias de campo que ultrapassam as cercas das fazendas e centros de pesquisas e promovem o desenvolvimento das regiões. Em 2021, o Toplan em Campo foi um dos primeiros eventos realizados adaptados à pandemia. E para 2022, estamos preparando algo muito melhor. Toplan em Campo 2022, de 13 a 14 de janeiro. O Jornal EL News busca sempre trabalhar com a missão de que for melhor para a Primavera do Leste. Nós não temos lado político, não temos parceria, não temos nada. Aliás, nada mesmo, que até o equipamento quebrando tudo aqui. Nós não temos nada, nós queremos o melhor para a primavera. Já conversei aqui com o Luizinho Magalhães, com o Beto do PV, com o vereador Adriano, com o César Leal. Vamos marcar também, já está conversado com o nosso querido José Nardes, né? Presidente da Farm Show. E nós queremos apenas conversar sobre o melhor para a Primavera do Leste. Aliás, eu queria agradecer ao Luizinho, ao vereador Adriano, que tanto falaram bem da entrevista que deram aqui para mim, lá na tribuna da Câmara. Muito obrigado a vocês, tá bom? Grande abraço, é isso aí. E hoje nós temos aqui uma pessoa que eu conheço praticamente desde que eu cheguei em Primavera. E eu brinco muito com ela porque eu conheço mais ela do que o pai dela. E o pai dela, de vez em quando, quer se meter nas minhas conversas com ela. Não se mete, não. Mete não, porque eu conheço ela há muito tempo. Ela tem uma atuação e uma vida dedicada à saúde pública. Em Primavera, principalmente. Mas também fora de Primavera. Foi secretária de saúde em Poxoréu, foi isso? Só? Eu fui o gerente lá de Poxoréu também. Foi lá. Enfim, a mulher tem um trabalho dedicado, é uma profissional da saúde, gabaritada, e é uma administradora da saúde. Primeiro lugar, como é que você está? Como é que está a vida? Como é que está? Marido, filho, netos, bisnetos, tataranetos? Como é que estão as coisas? Eli, tô bem. Tá bem, tranquilo? Nossa, descansei bastante. Sim. Foram aí 3 anos corridos. Foi uma pauleira, né, Kelly? Foi, não foi fácil. Acho que todo mundo imagina, quem quer e quem sonha e gosta de gestão, de ter uma secretaria de saúde para trabalhar sem nenhuma pandemia. Então, meu sonho era ter uma secretaria sem pandemia, mas não foi realizado. Mas também foi uma coisa muito positiva, a gente aprendeu muito, a gente cresceu muito, evoluiu muito, a gente venceu uma pandemia. Eu falo isso sempre para os meus filhos,
a gente vai poder contar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, o que a gente viveu aqui dentro de Primavera. E graças a Deus com saldo positivo, que eu acho que é isso que é importante. Descansei, cuidei da minha saúde. No longo do tempo a gente acaba ficando doente, não tem como, perde cabelo, perde sono, pressão sobe, doutor Washington que sabe disso. Pressão sobe, diabetes vem, então eu estou conseguindo cuidar mais da minha saúde nesse momento. Mas estou bem. Eu costumo dizer que quem passou nessa pandemia, nas funções como a sua, como de outros profissionais da saúde, né? Eu conheço muito pouco, mas posso citar aqui de cabeça a Mônia, por exemplo, que foi uma guerreira de frente também. Quem encara qualquer parada, velho. Agora, porque quem passou essa pandemia... Eu me lembro que quando começou a se falar em pandemia, e eu gravei um vídeo em março de 2020 alertando para tudo isso. Veja, tem poucos dias que registramos o primeiro caso, né? Aquele senhor que veio da Itália, que foi o primeiro infectado no Brasil. Poucos dias, em torno de 10 dias. De lá para cá, passamos do primeiro infectado para 2.200 pessoas infectadas. De lá para cá, nesses aproximadamente 10 dias, 47 mortos até hoje, até agora. E nós estamos fechando aí já mais de 60 dias, ou 40 e tantos dias, com 334 mortes. Eu acredito que sim, mas infelizmente essa vitória ela vem também com umas tristezas de algumas famílias que perderam. Sim, mas claro. O índice foi realmente baixo. Né? Isso. Se aparenta aí uma quarta onda com o Omicron, e até eu gostaria de perguntar para a Kelly, eu não vejo muito problema nessa quarta onda para o Brasil. Essa quarta onda está muito forte em países onde a vacinação foi muito baixa. Você vê dessa forma também? Eu vejo dessa mesma forma. Porém, a gente tem muitas pessoas ainda que não se vacinaram. Uma que vacinaram uma vez só e já acha que é o suficiente, está com medo de vacinar de novo. Não é o suficiente. A gente sabe disso. Tem que ter o ciclo da vacina. Completo, tem que ter, né? Isso, tem que ter a segunda dose, tem que ter a terceira dose. Gente, se tiver a quarta dose, vamos. Por quê? Para evitar que as pessoas se agravem. A intenção, qual que é nossa da área da saúde, do Ministério da Saúde? Qual que é a intenção maior nossa? É cuidar da vida do brasileiro. Então, para isso, eles têm que obedecer um pouquinho. Já é história, já ficou para trás. Mas é importante a gente falar. Como é que foi o primeiro impacto? Conta pra gente como é que dentro da secretaria você recebeu ali a notícia. Tá vindo uma pandemia aí, velho. O pau vai torar. Como é que foi isso? Retrospectiva? Gente, rapidinho, só pra gente... Rapidinho, assim. A gente chegou, acho que a Mônia estava de férias, estava eu, o Léo, acho que a gente estava meio afastado nesses dias, que era final de ano, né? De repente chegou uma notícia que chegou em Mato Grosso, né? Tinha um caso positivo de Covid. Meu Deus. Liguei pro Léo, a Mônia chegou de viagem correndo e falando, gente, é sério, é coisa grave. Eu falei, a gente está pensando e estamos vendo que é coisa grave, porque a gente está vendo fora do Brasil. Mas se chegou no Brasil e já está vindo para o Mato Grosso, nós temos que preocupar com a nossa população. E ficamos ali. Ao mesmo tempo que a gente achava que ia chegar, vinha insegurança também que não chegaria. Porém, a estratégia nossa sempre foi, e é bom falar que foi do prefeito, a minha e da Mônia. Qual foi a ideia? Prevenção e se preparar para o pior. Porque a gente se preparando para o pior, a gente sabe que o melhor é lucro. Se se prepara para o pior, qualquer coisa que venha daí para cima é lucro. É lucro. Você está preparado. Primavera é uma cidade abençoada, não canso de falar isso. A gente tem parceiros dentro da cidade, empresários que amam Primavera, que querem ver Primavera crescer e que ajudaram a Primavera. Doaram, inclusive, né, Kelly? Com certeza, doaram muitos recursos e foi ali que a gente começou a construir tudo. Mais uma coisa, às cegas. Medo da gente comprar demais, a gente teve. Medo de errar no medicamento, teve, porque ninguém sabia o que fazer. Mas tomamos a frente e eu acredito que o rumo foi positivo. Mas com a ajuda realmente de todos, principalmente dos empresários que ajudaram bastante. Teve ideias sensacionais, podendo transformar lá o terceiro milênio, né? Conta um pouco pra gente, como é que foi enfrentar essa pandemia?
Porque, gente, era uma coisa que o mundo estava despreparado. Governo americano batendo cabeça, Reino Unido batendo cabeça, Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo, batendo cabeça. Cara, e a gente conseguiu acertar aí o quê? 80%, 70%, 80% do caminho? É uma vitória maravilhosa, né? Eli, como que a Secretaria de Saúde agiu? Eu não agi nada sozinha, nada. Sim. Eu sempre chamava a Mônia, a Paula, a Atenção Básica, a Edésia, e a gente sentava e discutia. Por quê? Porque são áreas diferentes. A Edésia, no caso, ela ficava na atenção básica, então precisava me preocupar com a atenção básica, porque é porta de entrada também de todos os pacientes que têm síndromes gripais. Então foi tudo pensado junto, sabe? Não foi nada imposto de uma forma, eu não posso falar que fui eu que impus, que foi o prefeito, não. Foi sempre na conversa. Por isso que eu acho que foi um sucesso, que foi uma bênção para toda a população, porque a gente sentava, eu ouvia eles me ouviam nas minhas dúvidas, e aí a gente foi trabalhando junto. Quando eles não aceitavam, a gente discutia de novo, aí eles me convenciam. Tradução do que eu estava falando, o pau comia, né? Quando eu não queria, eles queriam, eu ouvia de novo, falava, amanhã a gente vê, pensava. Então foi tudo analisado, foi uma união realmente. Mas, Kelly, gente, é importante. O terceiro milênio, deixa eu só falar do terceiro milênio. Sim, lógico. Já que é uma conversa, né? Não, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. A ideia é essa, é papo, velho. O terceiro milênio foi assim. Eu tinha ido uma vez lá e achei aquilo ali lindo, fiquei encantado. E aí, naquela conversa, junto com... gente, vou esquecer o nome, agora eu lembro o nome dele. Com o Marcos Bravin. Marcos Bravin, do sindicato. A gente conversando com o pessoal do sindicato, eu lembrei de lá. E eu falei, Marcos, o que você acha do terceiro milênio? Aí lá na conversa a gente falou do terceiro milênio, porque a gente estava pensando em colocar numa escola próxima da UPA, até para o translado ficar mais fácil. Mas não tem estrutura, tinha que quebrar, tinha que trocar toda a estrutura dos banheiros, que é uma creche que tinha lá, né? Sim. A gente tinha arrumado tudo para lá, de repente veio lá. E conversamos com o padre Denis, e ele foi assim, uma pessoa abençoada realmente, que abraçou a ideia, deu toda a força, todo o apoio e falou, então vamos fazer. Aí veio o apoio de outras secretarias que sozinha a saúde não conseguiria e conseguimos ali resolver esse problema. E foi um lugar realmente preparado para o Covid, porque a parte espiritual, quando eles entram lá dentro, mudava tudo, gente. Então, muda o astral, né? Muda o astral, aquela cascata, aquele lugar verde. Olha, era maravilhoso ver o trabalho que as meninas desenvolveram lá. Não, imagino. Sensacional. E é importante destacar que é o seguinte, imagina você administrando uma pasta. Então, quando você enfrenta uma situação que você não sabe como resolver, você liga para uma outra cidade, que a pessoa já tem experiência, já passou por aquilo. Olha, pode dar uma orientação para você. Você vê como é que funcionou na capital, reduz isso para uma cidade menor, para ver como é que aplica aqui. Pandemia, meu amigo, Covid, ninguém sabia nada. Você não tinha para quem ligar. Você ligava para Brasília, o pessoal estava tão perdido quanto a gente aqui. Ligava para Cuiabá, os caras estavam batendo cabeça também, ninguém sabia. E foram decisões muito acertadas que levaram. E isso é uma das coisas que me faz hoje colocar a Kelly como uma das melhores secretárias de saúde por esse enfrentamento. E eu queria entrar no assunto também, hoje vai ter tudo, porque se eu for detalhar, nós vamos passar aqui 3 dias fazendo entrevista. Kelly, como é que foi esse pessoal que atua na linha de frente? Medo, sair para trabalhar, porque inclusive você também pegou a Covid. O Léo pegou. Pegou também. Se não me engano, vocês pegaram até na mesma época. Juntos. Ele era recomeçar a dar força para todos os funcionários. Por quê? A gente não tem só UPA, não tem só enfermeiro, médico e técnico dentro da saúde. A gente é uma complexidade. Então você imagina, a gente comunitário, eles estavam inseguros de ir na casa das pessoas. A gente de endemias, as meninas da limpeza, todas as classes, fisioterapeutas. Então era uma conversa que eu tinha que ter com todos os coordenadores e passar para eles essa força que eles precisavam no momento. Eu cheguei aí na endemias, dentro da unidade, com reunião com elas, falando para elas, meninas, nós não podemos correr.
Por que a gente não pode? A gente escolheu a saúde para trabalhar. Agora, numa pandemia, nós vamos virar a costa para a população. Nós temos dengue aí que estava chegando na época. Então, a gente não podia se esconder. Então, essa conversa foi de ir nas unidades, de explicar. Incentivar e pedir, ó, a gente vai conseguir todos os material. Foi uma dificuldade. Não tinha luva suficiente. Não sei se você lembra da situação. Estava vindo de fora a luva para nós. Mais uma vez, o agro ajudou. Mais uma vez, os empresários ajudaram e doaram para nós, sabe? Então, nós tivemos apoio muito importante nesse momento. Por isso que eu falo que Primavera é abençoada. Mas foi mesmo. E aí, a gente conseguiu trabalhar, até montar os kits para elas, pedir paciência. Nossa, eu vou pegar esse vírus por causa de R$1.000 que eu ganho? Não, eu não vou, não. Aí você ia lá e conversava, não, você tem que ir. Porque não é pelo salário. Não é pelo salário, é pelo amor. E outra, você não vai perder seu concurso por causa disso. Vai passar essa pandemia, nós vamos construir junto. Nós vamos fazer essa vitória juntos. Perdemos muita gente da saúde, nos entristeceu muito. Muita gente pegou o Covid, na verdade, muitos técnicos. Foi uma luta da saúde inteira. Porque se um técnico falta, eu não estava achando o outro para colocar no lugar. Era um desespero. Se um médico pegava, quem que ia para o lugar do médico? Não tinha. Entendeu? E mesmo assim a gente conseguiu conduzir com o apoio e a dedicação de cada servidor, Eli. Eu imagino, e, gente, empatia, a palavra empatia significa você se colocar no lugar do outro. E eu, nessa época que eu me isolei também, eu ficava me colocando no lugar do pessoal da saúde. Eu falei, gente, é uma coragem, uma determinação que eu, sinceramente, eu duvido que eu teria coragem de fazer isso, sabe? Porque foi uma entrega aquele pessoal da UPA, que atendia lá na UPA, que ia receber todo mundo ali na frente. Cara, aquilo é super-homem, super-herói. Não foi fácil. E esse pessoal, Kelly, você não perdeu ninguém? Que trabalhou na nessa linha de frente? Sim, perdemos a CS, perdemos técnico de enfermagem, perdemos médicos. Perdemos, choramos junto também. E todas as vezes que a gente perdia um colega de trabalho, a luta parecia... É emocionante, gente, a gente falar disso, mas você precisa saber isso. Como é que você pegou? O que foi que aconteceu com você que você pegou a Covid? Então, a gente fez uma viagem, eu e o prefeito, a gente foi conversar com o secretário de Estado para montar a estrutura de uma UTI, que é a nossa primeira UTI, Covid dentro de Primavera. E nessa viagem, a gente tinha um colega que estava junto com a gente que não sabia e que estava iniciando, acredito, primeiros sintomas, mas estava bem. É difícil a gente falar de quem a gente pegou. Então, a gente não sabe como que foi. Mas não... Mas chegamos de Cuiabá 2 dias depois, acredito que seja 2 dias, ou no outro dia eu comecei a passar mal. E o meu foi a minha garganta. Como a gente tem prática, então quer dizer, o pessoal da UPA já estava com a prática de saber que estava iniciando com garganta inflamada, alguma coisa assim. Eu conversei com a minha amiga, que era minha coordenadora na época, a Paula, ela falou, Kelly, vai no hospital, faz uma tomografia. E eu falava, mas tá doendo demais, eu tô com tanta dor de cabeça. Vai, não custa nada. Fui pro hospital assim, ó, não é? E deu. Primeira ligação, prefeito, tô com Covid, vai fazer um exame que eu acredito que você vai estar também. Então aí a gente pegou junto, não paramos de trabalhar. Eu fiquei acho que uns 25 dias internada, eu não fiquei oscilando muito, né? Então eu demorei muito para sair do hospital e lá do terceiro milênio. Eu acredito que eu fui a segunda paciente do terceiro milênio. Eu morei lá, inaugurei. Duplamente, inaugurou a fita e inaugurou a cama. E que alegria, porque assim, os funcionários eu conhecia todos, eu sabia da competência de todos, eles estavam trabalhando, estavam preparados, tinha tudo o que precisava, nada mais justo do que eu inaugurar, né, Eli? Kelly, o Léo, ele sofreu bastante crítica na época e eu acho que você é a pessoa indicada para falar isso. Até porque hoje você não está na prefeitura e quando você sai da prefeitura, você desfaz. Claro que a amizade permanece, civilização, nós somos todos civilizados, continua a amizade, mas você perde aquela obrigação de ter que defender, de ter que, né? Então, a pergunta que eu vou te fazer
O Léo foi muito criticado por algumas medidas que tomou e por outras que ele não tomou, né? Muita gente queria que fechasse, muita gente queria que não fechasse, aquela guerra, fecha igreja, fecha bar, não fecha... Hoje, passado isso, o balanço que você faz, você acha que o Léo agiu correto nesse sentido de gerir essa questão? Eu acho. Que ele acertou? Eu acho que ele acertou. A questão que a gente diminui, que a gente teve que ser mais severos, foi na parte das igrejas, que eu vejo que machucou muita gente, porque muita gente precisa de religião, Sim. de Deus, né? Então eles sofreram um pouco mais do que outros. A gente não fechou o comércio porque a gente sabia da necessidade também que a cidade não poderia parar. Mas eu acredito que todas as alternativas que a gente deu foi a melhor, porque foi a base da conversa. Sabe, quando a gente fazia as reuniões lá... O comitê gestor, o comitê, a gente conversava, a gente se colocava no lugar do próximo, de tanto que quando abaixou um pouco, não era nem para abrir. E a gente vendo a necessidade de algumas classes, começamos a abrir e vendo o que estava realmente acontecendo depois que abria. E deu para fazer essa abertura boa aí. Claro que prejuízo todo mundo teve, mas eu acredito que por essas atitudes que o índice não foi maior. Não morreu mais Não pessoas. morreu mais gente. E a alegria maior foi quando chegou a vacina, né? Aí sim, aí... Até esperar na cidade, né? Nossa, e ainda com algumas doenças. E aí imagina a cabeça da pessoa como que ficar. Vai chegar a minha vez quando? Gente do céu... Não, foi outra luta também a vacina. É que eu me isolei completamente mesmo, não publicava reportagem, vídeo, nem nada. Mas se vocês vissem, eu deixei o cabelo crescer sem rir. Sem rir. Quem viu foi só a Ligiane. Coitada. Eu deixei o cabelo crescer, ele cresceu mais ou menos meio centímetro, assim. Ah. A barba que cresceu mais. Hoje, nós temos uma nova variante que surgiu na África do Sul, que é o Omicron. Segundo o Instituto Johns Hopkins dos Estados Unidos, é uma nova cepa que ela o contágio é muito maior, a transmissibilidade é maior, ela é mais resistente à vacina, correto? No entanto, a letalidade dela é baixa, né? Eu acho que alguém lá de cima botou a mão, né? Porque é para se preparar para uma nova onda. Você acha que não precisa? Porque se nós tivermos problema... Por exemplo, o Ministério da Saúde se prepara para janeiro entrada do Omicron no Brasil forte. Já temos vários casos registrados, mas para janeiro. Vamos precisar fazer tudo de novo, voltar todo mundo para dentro de casa? Eu acredito que as precauções vão ser um pouco mais diferentes. Principalmente álcool em gel, que a gente vai ter que usar muito mais. Minha opinião. Certo. Tá? Temos que se preparar sim. Nós não sabemos qual vai ser a reação dentro do nosso município. É aquela coisa que eu sempre falo, eu prefiro precaver além do que sofrer depois. Então eu acho importante, sei que realmente ela só vê nos momentos especiais. Eu lembro que no ano passado foi uma dificuldade, porque passar Natal, o Ano Novo longe da família, o sonho de todo mundo esse ano qual que era? Passar Natal e Ano Novo com a família. Então eu acho que vai ser impossível praticamente as pessoas não se encontrarem, porque todos estão se preparando para isso esse ano. Com medo dela tem que ter, mas eu acho importante a gente se precaver com os cuidados mínimos, que é a máscara e o álcool em gel. Então hoje ninguém sai de casa sem álcool em gel, porque ela é mais no contato do que na fala, na verdade, né? Então, tá vendo o conselho, né? Ex-secretário de Saúde, tá, meu amigo? E, aliás, a secretária que pegou toda a pandemia de peito aberto. E outra coisa importante, a vacinação. Por isso... Esse é o ponto, inclusive... que ela é menos resistente, né? O prefeito não gostou muito quando eu fiz a pergunta lá. E eu tenho uma questão com relação a isso. Por quê? Nós estamos com a vacinação, gente que tomou a primeira dose, não tomou a segunda, gente que não tomou nenhuma, né? E entra aqui, Kelly, uma questão que muito me preocupa, que é a questão da ideologia política.
Nós sabemos, e aqui não vai nenhuma crítica não, porque se ele tivesse sentado aqui, eu falaria a mesma coisa que eu vou dizer. Nós temos um presidente da República que ele tem uma forma diferente de olhar para a sociedade, correto? Ele falava em imunização de rebanho, né? Pega quem desenvolve a defesa fica vivo, quem não desenvolve tchau e benção, né? Ele não botou muita fé na vacina, como não bota até hoje muita, né? Diz que é a vacina. Então, se o presidente, que é a figura política máxima, Mais importante, tem né, esse Brasil? posicionamento, a difícil curriola pra que nós. vem atrás, entendeu? Vai puxar isso até de forma mais radical. E como Primavera é uma cidade onde o Bolsonaro é uma liderança política muito forte, o que tem? Tem muitas pessoas aqui não tomando a vacina por ideologia. E eu perguntei ao prefeito, a questão ideológica, quanto pesa nisso? Aí ele falou que não sabia precisar, né? E é evidente que não sabia precisar, lógico, que nem eu sei precisar, ninguém sabe precisar, mas é forte, o que eu posso dizer é forte, que eu vejo em Facebook, vejo Instagram, vejo muita gente falando, meu pai disse que não vai tomar a vacina porque o Bolsonaro falou que isso aí vai virar jacaré. E não é assim, né, Kelly? Não, não é. Além da questão do presidente, a gente tem que lembrar que tem a questão espiritual também, das igrejas. Muitas igrejas não estão aceitando. Quer dizer, falei errado. Muitos membros de igreja não estão se vacinando, pastores e por aí vai, por uma ideologia também em relação a isso. Isso é muito preocupante. Por quê? É horrível. Se você não se vacinar, você é o transmissor dessa doença. Você pode ser o transmissor, não pode, Eli? Claro, gente, Pode pegar. você pode gurizada, molecada nova, você não vai morrer de Covid, não, fica tranquilo, você só vai matar o seu pai, sua mãe, sua avó, suas tias, você vai matar, tá bom? Carrega isso na consciência, tranquilo? Se estiver tranquilo para você, não vai vacinar, pronto. Passei no SF ali perto da minha casa e fiquei feliz, viu? Vi bastante jovens, você falou, vi bastante jovens na fila. Eu acho que eles estão ansiosos mais do que os idosos que não estão querendo se vacinar. Porque senão... É terrível. Gente, vacina. Ó, você sabe o que tem na composição química da Coca-Cola? Você não sabe, né? Mas você toma... Né? Você sabe que o produto que é colocado dentro do pastelzinho, se ele é feito com a pessoa com a mão limpa ou suja? Você não sabe, né? Tomara que você faça com a mão limpa, né? No restaurante espera-se que... Use luva. Use luva, mas quem garante? Não é verdade? Ou seja, você enfia dentro de você coisa o dia inteiro sem você ter a mínima noção do que tem ali na composição daquele negócio. Comida, ambiente que você frequenta, tudo. E agora você está questionando vacina, que foi a ciência quem desenvolveu. É doido, meu amigo. Tu é doido, é? Muito bem, vamos voltar aqui à nossa Covid. E lembrando que vacina salva vidas, né? Sim, vacina salva. Se eu não tenho, se hoje eu tenho a minha dor e estou aqui, estou para tirar uma pedra no Léo, você não me chamar logo a minha idade para tomar o reforço. Vou jogar uma pedra nele se ele me chamar logo. Mas vai chamar, tá seguindo a regra, tranquilo, gente, sem problema. Kelly, como foi receber, porque você estava lá ainda, quando começou a baixar os números? Como é que foi isso dentro da secretaria, o alívio? Como é que foi? Nossa, foi uma alegria para todas as classes, principalmente para mim. Porque a gente começa a pensar já o que a gente vai fazer, porque a gente ficou 1 ano parado sem fazer nada, né? Sem poder fazer cirurgia para pacientes que estavam sofrendo com crise de vesícula, crises renais, com um monte de complicações, pacientes que tinham pressão alta, a parte cardíaca dela toda tranquila, porque ela ia no médico todo mês, certinho, descompensou. Então, a gente já estava organizando a atenção básica, organizando a parte da especialidades, para a gente começar a atender a população da forma que ela realmente merece, para não se agravar e não prejudicar a vida dela. Uma das últimas campanhas que você fez foi da Cataratas, eu me lembro de uma coletiva, né? Foi, a gente fez ainda esse ano, conseguimos fazer assim que abaixou o índice, fizemos aí um mutirão de cataratas
que foi uma alegria, porque tinham muitos que já tinham feito de um olho só, não poderia fazer o outro enquanto não acabasse essa pandemia, já estava perdendo as vistas, mas a gente conseguiu fazer. E isso era uma determinação do governo central, não era? Sim. De suspender tudo. O governo do estado cancelou todas as cirurgias eletivas. Então imagina como que não estava a pressão em cima da secretaria em relação a isso. Então a alegria nossa era assim, ó, bom, agora nós vamos trabalhar a parte das eletivas. Vamos fazer as cirurgias. É a mesma pressão que eu tinha quando começou os pacientes precisarem de vaga de UTI. Então, era difícil, era sofrido, era doído você falar para uma pessoa, olha, eu não estou conseguindo vaga em lugar nenhum. Ou seja, abre uma vaga e tinha 20. E essa vaga que abria, ele era de um óbito. De um óbito? Entendeu? Que Era tristeza. doído. Era de um óbito, de uma família que estava sofrendo, que não poderia velar o seu ente querido, né? Foi muito difícil. E a gente tinha que falar para a família, eu principalmente, porque meu telefone é para todo mundo. Sim. Então eu atendia de noite, madrugada. Por isso que eu falo que eu precisava descansar também. Porque foi um período muito difícil. Mãe chorando, filho chorando e falando, pelo amor de Deus, ajuda meu pai, ele vai morrer, ele precisa de uma vaga agora. E eu não consigo, é meu, é uma coisa minha. Eu não consigo dormir e desapegar e falar, não tem vaga, tchau. Não, aí eu já começava no celular. Pode perguntar para minha família. E começava a ligar. Ela enche o olho de lágrimas, gente, porque vocês não sabem o que essa mulher passou. É luta. O que essa menina passou aqui para... Você encerrou um ciclo. Sim. Né? Como secretária de saúde. Cansou, o que foi? Por que você saiu? Então, são N situações que ao longo do tempo a gente vai cansando. Uma delas é o cansaço. Como funciona a secretaria? A gente tem duas funções ali. Uma de ser gestor e a outra de ser técnico, né? E a gente também tem o nosso gestor maior, que é o nosso prefeito. Inclusive, está de parabéns com o trabalho que anda fazendo dentro da cidade, desde o início até agora, está de parabéns. A gente precisa evoluir mais quando a gente acaba de sair de uma situação difícil, que foi o Covid. Fora isso, o problema de saúde, que eu falei aqui no começo, né, Eli? Eu estava muito mal, gente. Sinceridade, eu ficava no telefone praticamente 18 horas. Eu só ia dormir depois que eu via que não tinha ninguém precisando de nada urgente. Aí eu ia dormir. E isso foi acabando com a minha saúde. E aí eu resolvi parar um pouco. Conversamos com o prefeito, teve problemas dentro da secretaria. Cada um tem uma visão, eu tenho uma, o prefeito tem outra, a outra coordenadora tem outra. E não chegou num eixo legal que era para se chegar. Então é melhor a gente sair, cuidar da nossa vida um pouco e depois seguir novos rumos. Existe muito comentário que vocês seriam brigados. Na realidade, a briga era comum, porque não era uma briga na realidade, né? Era uma discussão que tem, cada um defende. Discussão de ideias. Não é briga de brigar, não. É ideias, opiniões, cada um tem a sua, eu tenho a minha, ele tem a dele. Assim como você tem a sua, claro, eu tenho a minha. Em relação à vacina, você que está aí assistindo tem uma, nós temos outra. Então, eram discussões assim, de trabalho. Vida pessoal, segue, somos colegas, somos amigos. Torço por ele, para a família, para a Betina, né? Não tem nada que eu deseje de ruim, nem ele para mim, nem eu para ele. Isso eu tenho certeza, só coisas boas. Até porque, o que a gente quer para nossa cidade? Que o prefeito cuide da nossa cidade, cresça a nossa cidade. Porque a cidade que a gente mora é referência. Vocês não imaginam o quanto é gostoso você sair de Primavera e ir para uma reunião no escritório regional e falar assim, ó, eu sou de Primavera do Leste, quanto é respeitoso o nome dessa cidade. E isso porque muita gente que mora aqui fala mal, mas a gente é muito bem visto fora daqui. Dentro do Palácio do Governo, na Secretaria de Estado, gente, Primavera tem um nome lindo. O prefeito pediu, e eu estou te perguntando isso, porque eu entendo como uma rotina. Mas o trem foi muito debatido na Câmara Municipal, onde várias acusações foram feitas. O prefeito pediu uma suplementação no setor de saúde. Saúde gastou mais do que devia, foi perdulário, o que aconteceu? A gente está falando de uma pandemia. Né? Só de exemplo assim, ó, que eu falei aqui. Se um técnico de enfermagem fica doente, só para vocês terem noção,
vou ter que precisar de outro técnico no lugar dele. Então aumenta a minha hora extra, não aumenta ele? Claro. Ninguém trabalha de graça. 40% gente. aumentou o seu custo. Ninguém trabalha de graça, mesmo sabendo que é uma coisa atípica, que é saúde, mas o colega quer receber. Então a gente aumentou muito. Idas para Cuiabá foram quase todos os dias com os carros. Estou dando exemplos assim, bem baixo. Né? Fora o que a gente gasta de medicação, que era cara, porque o Brasil superfaturou tudo. Os representantes não tiveram dó. Eles enxergaram só isso. A indústria que produz equipamento para saúde, os chamados EPI, tudo mais, de remédio, tudo mais, eles enfiaram a faca mesmo, não estavam nem aí. Cobraram caro mesmo. E tinha que ter. Você imagina, gente, de luva, a máscara, a equipamento, a remédio, quanto tudo isso não... E ninguém trabalha sem máscara, sem luva, sem protetor, ninguém trabalhou. E era um direito deles. Entendeu? E é engraçado que isso não tem como ser previsto, ninguém previu isso lá. E não é o que a gente queria. Foi dificuldades que foram surgindo. Agora, se precisou fazer Suplementação. essa suplementação, é porque realmente teve necessidade, gente. A gente está falando de uma pasta que não dorme, é 24 horas trabalhando, é 24 horas chegando pessoas passando mal. Eu tinha falado aqui que muita gente chegava com crise renal lá. Nesse tempo que a gente não pôde fazer a parte da eletiva, a pedra saiu da onde estava e foi para outro lugar, ela tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Você acha que isso era vontade da gente? A gente tinha que segurar esse paciente então para não aumentar alguma coisa? Não, vai ter que fazer a cirurgia e fazia de emergência. Porque só fazia de emergência. Então, são situações que tivemos esse ano atípico. Eu não vejo que foi muito, por incrível que pareça, pelo que nós abrimos. Nós abrimos unidade terceiro milênio, nós aumentamos números de médicos, números de funcionários, contratamos imediato, através de uma licitação feita, tudo certinho, mas contratamos. Então, eu não vejo que foi muito. Quantas UTI eu mandei para Rondonópolis? Teve dia que foi 4 viagens de UTI para Rondonópolis, porque só tinha vaga lá. Então eu não vejo que foi um valor muito alto, realmente. Gastamos com a população e se precisou é porque foi gasto, mas não foi gasto à toa, isso eu tenho certeza. Que isso não faz parte da minha gestão e nem da gestão do prefeito. Para isso ele tem toda aquela equipe que fica próximo dele e eu tinha que ficava próximo de mim. Vou te fazer uma pergunta que eu duvido você responder. Ah, meu Deus. Quantas vezes você foi para Cuiabá? Pra viajar? Vixe, todo mês. Viu? Todo mês eu ia para Cuiabá e Rondonópolis. Ganhei a aposta, ela não sabe quantas ela foi para Cuiabá. Não sei, mas você vai 2 vezes, uma vez ao mês, fora que tinha reuniões fora dali, eu quero né? te perguntar o seguinte, Kelly. A importância de a cidade ter em Cuiabá, na Assembleia, um representante. O que ele teria nos ajudado, como é importante ter, independente de pandemia, porque você é gestora. Então você pode nos dizer isso. Talvez quem esteja em casa pode falar, mas esse jornalista imbecil está falando uma coisa que não tem nada a ver. Posso até ser imbecil, mas eu pergunto. Minha função é perguntar. É necessário, seria necessário, é importante ter um parlamentar da nossa cidade, porque todo mundo ajuda, correto? Sim. Mas ninguém tem compromisso com a cidade. Né? Vou te falar uma coisa. Quem cuida melhor da casa? Quando se limpa a casa? As mulheres vão me responder. É a sua secretária ou é você quando põe a mão na massa? Começa aí. Primavera é a nossa casa. Então, com certeza, nós precisamos de um representante para cuidar da nossa casa. Essas emendas que vêm são migalhas que caem de cima da mesa. Porque os deputados que são eleitos, eles dão valor no município e na região deles. E vou mais longe. Eu acho que não precisa de um deputado só, estadual. Precisa de um federal para nos representar essa região toda. Porque Mato Grosso, a região sul, gente, se unir, consegue um deputado federal. E imagina o que não vai trazer para nós de emenda aqui dentro. Nas últimas eleições que o Léo foi reeleito prefeito, nós tivemos 36 mil eleitores. Certo. Nós vamos aí para 42 mil eleitores. Kelly, 42 mil eleitores nas minhas contas, e uma das características do jornalista é odiar matemática.
Por isso que a gente vai para escrever, porque a gente odeia matemática. Eu então, também. perdoe a minha ignorância na matemática, mas 43 mil eleitores faz 2 deputados estaduais e 1 federal. Faz, e outra, se a gente não deixar os de fora entrar. Gente, a gente tem que valorizar o que é da casa. Mas sabe o que acontece, Kelly? Nesse ponto aí, eu quero meter o dedo porque eu sou um crítico e eu quero ouvir sua opinião. Então eu vou dar a minha opinião e você dê a sua, porque pode ser que a minha não seja igual à sua. Esses grupos de WhatsApp, que eu chamo de grupo de calúnia, eles ficam destruindo a reputação de todos os candidatos. E como eles são de Primavera, né, é daqui, eles destroem os nossos candidatos, Pega os de fora. não combate os de fora, permite que os de fora venham pedir votos aqui, então eles destroem qualquer... E não tem projeto nenhum. Eles só sabem criticar. Então, a justiça precisa acabar com os caluniadores. E isso é na mão da justiça, da autoridade policial, da justiça, para acabar. Porque senão nós vamos chegar na eleição e vai acontecer aqui. Porque em 2014, só relembrar para você aí que memória é curta, o Zeca teve mais de 15 mil votos em Primavera. Zeca Viana em 2014. Luizinho, em 2014 ou 2010, se não me engano, teve mais de 10 mil votos. Kelly, em 2018, o candidato de Primavera a deputado que mais teve voto teve 3.900. Porque foi... E aí eu não estou falando de um candidato, não estou nem citando nomes, correto? Porque eles destruíram todas as candidaturas de Primavera. E nós corremos esse mesmo risco em 2022 de destruírem novamente todo e qualquer, porque eles só sabem destruir. E nós não temos um projeto vencedor para deputado estadual. Eu estou muito errado no que eu estou falando, Kelly? Não, não tá. E a população tem que entender que essas pessoas... Não, e eu vou ser sincera aqui. Sim. Posso apoiar depois, né? Gente, a população tem que ver quem que é essas pessoas que estão defamando aquelas pessoas que já prestaram serviço dentro de Primavera. Eu não estou falando por mim, eu estou falando por todos que se lançaram candidato, pré-candidato agora. Sim. Eles já prestaram serviço, eles têm experiência em algum órgão, eles trabalham há muito tempo em algum órgão, sabe, Eli? Então, assim, e quem defama é aqueles que não prestaram serviço nenhum. Não, são tudo políticos. Foram candidato a vereador e tiveram 50 votos, 100 votos. Aí E fica ficam esse bravos. frustradinho da vida, aí fica falando... Ah, eu não vou falar o palavrão, não. Mas assim, a população tem que enxergar. A gente tem pessoas capacitadas para representar a Primavera dentro da Assembleia Legislativa. O que o Eli falou de 2 candidatos dentro daqui da cidade, sai, se elege com o apoio de cada um de vocês. Mas eu acredito também que os partidos também têm que se unir e pensar mais em Primavera, Eli. Eu vou mais longe, tá? Você me desculpa. Não, Mas é uma coisa que eu penso. Lógico. A partir do momento que sai 10 candidatos dentro de Primavera para deputado estadual, não vai eleger nenhum. A tendência é não se eleger nenhum. Então eu acredito que os partidos têm que se conversar, porque não pode ser uma vontade pessoal do candidato. Tem que ser uma vontade do candidato para a população de Primavera, para melhorar as condições de Primavera. Imagina quantas emendas um deputado estadual não consegue mandar para dentro de Primavera, porque ele é daqui da casa, ele é daqui da terra. A ajuda que não vai dar para o pessoal da prefeitura, as portas que não vão abrir para que a gente venha conseguir coisas grandes dentro do ministério, lá em Brasília, entendeu? Então, é isso que tem que mudar na cabeça de cidade de interior, que é a nossa. É grupinhos que querem falar assim, não, eu vou ser. Mas... É candidato dele mesmo. Ele não é candidato de um grupo, ele não é candidato de um segmento da sociedade. Não, ele é candidato dele mesmo. E entra na disputa sabendo que não vai a lugar nenhum, mas com prazer de atrapalhar os outros. Muitos é uma mentalidade até doentia uma pessoa que faz isso. Viu? Muitos sabem que não vão conseguir, porque a legenda do partido dele é muito alta, mas ele fala, não, eu vou. Entendeu? Então eu acho que isso tem que mudar também dentro da parte política que está hoje dentro de Primavera. Então a gente tem que aprender realmente a fazer política pensando na população.
no que podemos trazer. E eu acho, essa é a minha opinião. Ó, que eu não sou muito assim, eu não vou falar que eu sou 100% expert em política, gente, não sou. Mas eu tenho muita sede, gosto muito de política, porque eu sei que é ela que muda, é ela que rege dentro do Brasil, gente. A política faz tudo, sem política vocês não faz nada. Eu disse isso aqui no nossa primeira entrevista, acho que foi até com o Beto que eu estava dizendo isso. Por que nós, aqui no L News, a gente prioriza em conversar isso sempre na área da política? Porque educação, saúde, asfalto, lixo, tudo passa pela política. Tudo é política. Tudo que você precisa de saúde, você precisa de creche, tudo passa pela política. Então vamos conversar sobre esses assuntos na política. Kelly, hoje, o que você acha? Que um deputado estadual, ele tem que priorizar qual área, assim, aquela que, todas as áreas, lógico, mas qual aquela assim que ele vai chegar de cara e vai falar, putz, Primavera precisa aqui, de cara assim. Sem saúde, você não faz nada. Primeira área para mim. E eu sou apaixonada por saúde, viu, gente? Eu, desde os meus 16 anos, trabalho na área de saúde. É um dom que Deus me deu, eu acredito. Sem saúde não faz nada. Sem estudo, a gente não consegue ter um futuro melhor. Então não adianta ter saúde e também não ter estudo. Então a gente tem que se investir muito na educação das crianças para um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso Brasil. Esse é o caminho para mim. A terceira coisa importante que eu vejo é a questão da ação social. Porque Brasil tem muita gente carente. Kelly, você acha que está na hora de Primavera se transformar? Já faz alguma coisa, porque o Estado é uma beleza na alta complexidade, né? Ele está tentando passar tudo para os municípios. E isso é uma coisa que sobrecarrega muito o município. Eu vou te falar só um pouquinho como gestor e quando alguém me procurava. Chega uma pessoa lá, na parte de oncologia, precisando de um exame para começar o tratamento. Quem faz esses exames são a parte do Estado. Eu vou deixar de fazer e falar assim, não, é competência do Estado? É uma paciente oncológica, não, nós vamos tentar resolver. Porque o Estado cada vez mais quer colocar a responsabilidade no município. Então isso tem que mudar, porque o Estado tem recurso para isso. Essa é uma briga que os secretários sempre fizeram e bateram. Toda reunião que a gente tinha com o secretário de Estado não era de passar a mão, era de brigar pelo direito do cidadão. É ele tirar o dever dele e querer colocar no nosso, que é município pequeno. Primavera ainda é um município abençoado. Agora você pensa em Santo Antônio do Leste. Um município com recurso pequeno. Não, todo mundo sabe que eu trabalhei no Araguaia durante a campanha eleitoral, que eu faço marketing eleitoral, trabalhando na questão... Eu sei que você elegeu um deputado lá, né? Pode eleger um aqui, hein? Então nós fomos lá trabalhar, a convite do deputado doutor Eugênio, e eu me lembro que eu estava em Água Boa, e conversando com o secretário de saúde lá, secretário de saúde na época, né? Hoje não sei nem quem é. E ele falou assim, cada vez que tem reunião no Estado e se apresenta o secretário de saúde de Primavera do Leste, olha que orgulho, gente. Ele falou assim, os outros municípios, tudo se olha assim, poxa, como eu queria. É verdade esse isso. cargo. Né? Poxa, lá em Primavera é bom de... Por quê? O que eles acham? Aqui tem tudo. Né? Assume as coisas, toma conta das coisas, faz... A única coisa que eu acho difícil, Eli, hoje, é que a gente trabalha com um recurso de 10 anos atrás, para 40 mil pessoas, sabe? Hoje a cidade tem praticamente, eu posso exagerar, de 80 a 100 mil pessoas. Gente, tá vindo gente de fora demais, certo? A cidade cresceu. Isso significa o quê? Crescimento da cidade, indústrias vindo para cá. Então tem que se aumentar o recurso que é anual para a nossa Secretaria de Saúde. Isso eu venho falando há muito tempo. Então, como que eu vou fazer uma gestão para 40 mil pessoas, mas se na minha cidade não tem 40 mil pessoas, tem 90? São pessoas que vêm de fora, que às vezes vêm doente de fora para cá. Começa a trabalhar, começa a passar mal e vai para a UPA. Então, assim, tem que ter esse estudo dentro da Secretaria. Eu acho isso importante, eu bati muito nisso. Porque não tem como economizar se não aumentar
correspondendo ao número de população. Não tem. Então, a questão que você me falou ali da complementação, basicamente é isso. A cidade explodiu. Que bom, graças a Deus a gente tem uma cidade que tem emprego. No atendimento tem o quê? Pelo atendimento, tinha 120 mil habitantes, parece, né? Pelo atendimento, não sei se da saúde ou da assistência social. Eu acredito que isso daí foi um levantamento que foi feito da farmácia. Da farmácia, que né? te retira a medicação. Sim, que retira a medicação. Tudo bem, tem um pessoal que vem de fora e fala que mora aqui. Sempre não, teve. mas também não vamos ficar ridicando. Se tiver, não vamos é atender. vida, né? É vida. Vou fechar a porta? O que eu quero colocar é o seguinte. O governo federal, o senhor Jair Messias Bolsonaro, cancelou o censo que era para ser feito. Esse censo ia contar a população real. Primavera nunca deu a população real com a resolução. Lembra? Desde a época... Da época, a última que foi feita foi do Getúlio, foi né? Na época do Getúlio. Foi Antes, com o Érico com o Érico já tinha esse debate. Mas pelo menos ia botar uma coisa um pouco mais próxima da realidade. Porque 60 mil habitantes, meu amigo, não tem nem... Não tem. Né? E isso é sonho. E hoje nós recebemos vacina por 60 mil, FPM por 60 mil, recurso por 60 mil. Medicação por 60 mil, Fundeb por 60 mil, e estamos atendendo 100, cara. É isso aí. Kelly, teve alguma coisa que esse camelo das letras não te perguntou que se queria falar e eu acabei passando batido aqui? Não, acho que não, Eli. Não? Acho que tocamos em todos os assuntos. Eu acredito, né? Isso não sai gravado, né? Que aí ela para lá, né? Não, vai sair inclusive essa fala também. Não dou conta disso, gente. Não, mas assim... Eu que tenho que... na verdade, assim, eu acredito que eu até expliquei um pouquinho em relação ao número de população, até por causa da suplementação do prefeito. Acho um absurdo fazerem um aumento tão grande, sendo que dinheiro de órgão público não sai do jeito que as pessoas imaginam, viu? Gente, tem um monte de regras. Para mim comprar uma borracha, tem que fazer licitação, passa por jurídico, passa por N pessoas. Então, assim, não tem como falar que fez rombo por fazer, por querer, ou falar que foi mal investido. Não foi mal investido. Hoje nós temos uma população de praticamente 90 mil pessoas. Aquela UPA não para, é 24 horas. Fora a UPA, tem especialidades, tem cirurgias, tem um monte de coisa que acontece dentro da saúde. Só quem sabe, Eli, é quem está lá. Quem passa lá dentro. Nossa, eu gostaria muito de ter pegado É por isso, Kelly, que a crítica, ela é sempre bem-vinda, mas a crítica precisa ser justa. Por exemplo, eu estou com vontade de matar um gato, está miando aqui, mas não vou matar o gato, não, porque o gato é da nossa colega Lige, né? Então a crítica, gente, ela precisa ser justa. Não adianta ir para a tribuna da Câmara, falar um monte de coisa para ganhar a plateia, sendo que não está lá. Nossa, não sabe. E eu fico triste porque isso realmente acontece na Câmara, sempre aconteceu. Geralmente os secretários leva pedra, né? Né? Então, só que os vereadores, eles não sabem, ou eles não querem saber, ou não querem ir perguntar para os secretários. Eu falo isso não por mim só. Eu já vi vereador falar mal de secretário horrores ali naquela Câmara. Eu falo porque a gente é ser humano também. A gente trabalha, se dedica a uma vida pública, por escolha nossa, mas é pública. A gente leva pedradas, mas muitas das pedradas é sem eles realmente saberem. Quantas vezes falaram coisas da saúde que aconteceu, das obras, educação e por aí vai, sem perguntar para o secretário. Acho que não custa nada a gente sentar. Não é essa a função. A função do vereador realmente é fiscalizar. Mas para fiscalizar, ele tem que perguntar. Ou eu estou errada, porque eu sou nova nessa área. Não, é simples. E eu brigo muito isso, até porque eu conheço um pouquinho de política, eu faço cobertura disso há 43 anos. Tive a oportunidade de entrevistar João Batista Figueiredo, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Então, eu tenho um certo know-how para poder falar. A crítica em Primavera, feita pelos vereadores, por um grupo determinado de vereadores, ela é uma crítica acéfala. Só isso. Nossa. Porque você critica o que você não entende.
entendeu? Você critica algo que você não sabe. Então, para você poder criticar, você precisa saber como é que aquilo funciona. A partir do momento que você sabe como é que funciona, aí você ganhou experiência para poder criticar. Ó, isso está errado. Agora, como é que eu sei que uma coisa está certa? Isso aqui está certo? Eu não sei como é que é o errado. Como é que eu digo se alguma coisa está certa ou não? Então, a crítica ela precisa ser feita com fundamento. Crítica de orelha seca, de Zé Ruela, é para acabar. Só para complementar ali, se aconteceu algo, na minha opinião, é um recado para os vereadores. Sim. Se aconteceu algo que não agradou uma quantidade de pessoas, vá perguntar ao prefeito, conversa com ele, para que fazer, sabe? Investiu no quê? Converse com ele, em vez de levar uma coisa tão barulhenta que poderia estar sentado, depois poderia passar diferente essa imagem e falar assim, ó, fui lá, conversei e vi aonde investiu. Então, realmente, ele errou ali, mas aqui ele acertou. Não é para passar a mão na cabeça, não. É para mostrar onde está o erro. Porque ninguém é passível de viver sem erro. Claro. Eu erro 24 horas, entendeu? Muitas coisas eu fiz errada. Claro que eu fiz dentro da secretaria. Quem não faz? Qualquer um faz, você faz. Lógico, você fala uma palavra errada, você é um jornalista. Lógico. Você falou uma palavra aí dificílima. Tem que traduzir para os internautas. Acéfalo. Traduz. É pessoa que não tem cérebro. Tem pessoas que não entendem. Mas assim... Kelly... não precisava, né? Desde que Caim foi lá e matou Abel, né? Por causa do sacrifício E ele ainda criticou Deus. Deus mandou ele picar a mula, né? E ele ainda criticou. Tá mandando embora, primeiro que vem contar, vai me matar. Ué, você tá aí mandando... Matou, filho. Laura Kelly, muito obrigado pelo bate-papo, por essa entrevista. Que não é entrevista, é um bate-papo. Foi um bate-papo mesmo. Tô até com medo. Depois. Não tem nada. Eu só quero agradecer a Kelly a disponibilidade de vir gravar, por ceder o seu tempo. Cada pessoa que senta nessa poltrona me dá um presente, que é ceder o seu tempo para conversar sobre a nossa cidade. Agradeço a todos eles. Convidamos muita gente. Aliás, muita gente não. Além do que você viu, do Beto, do Luizinho, do Adriano, da Kelly, do César, eu convidei o ex-presidente da Câmara Municipal, Milei Alves, não pôde vir porque estava com uma incompatibilidade de horário para gravação, e a minha querida e amada amiga, eu digo sempre, tenho o maior orgulho de ser amigo dela, a Carmen Beth, que eu também convidei, mas ela não pôde vir porque ela esqueceu. Não esqueci. Eu quero agradecer você, Eli, pela oportunidade. Eu estava devendo isso para a população, não por uma força de alguém mandando eu ir escrever uma carta e falar o que aconteceu. Mas assim, eu estava devendo realmente para a população uma explicação. Fico feliz de você ter me aberto esse canal. Quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo, sou apaixonada por Primavera. Desde o primeiro dia que eu coloquei meus pés aqui e vi a praça do centro limpa, eu falei assim, essa cidade que eu quero morar. Porque eu sou de Cuiabá, né, gente? Praça lá limpa é difícil. Então eu me apaixonei por Primavera por causa disso, por causa do clima e por causa das pessoas. Tem muitas pessoas boas realmente dentro de Primavera que amam e que lutem por Primavera. E quero dizer para você, o que precisar, nós estamos aí. Novos desafios estão vindo, sim, e eu quero falar para vocês. Acreditem, nós podemos. Tá certo. Laura Kelly, obrigado você. Tá bom? Férias. Só vai me vir em 2022. Tchau, pica-pau!